Olá, estamos iniciando mais um episódio do Conversas Acadêmicas. Meu nome é Valdélio Muniz, sou professor de Teoria Geral do Processo no curso de Direito da FADAT. Hoje estamos recebendo o juiz do trabalho, Raimundo Dias de Oliveira Neto, da Vara do Trabalho de Sobral. O Raimundo Neto é também mestre em filosofia e vai nos falar hoje sobre direito do trabalho, processo do trabalho, justiça do trabalho. Para a gente começar, eu gostaria, Dr. Raimundo, que o senhor dissesse o que muda, o que tem sofrido transformação no direito do trabalho nesse contexto hoje das novas tecnologias. Olá, minha saudação a todos e meu agradecimento à FADAT pelo convite de estar aqui na Semana do Direito e participar desse projeto e desse programa. Como o Dr. Valdélio Muniz falou, sou juiz do trabalho há 16 anos, atualmente estou lotado nas varas do trabalho de Sobral com mais 2 colegas e me desloquei até aqui Quixadá para estar junto aqui com a comunidade jurídica da FADAT. Com relação à sua pergunta, Dr. Valdélio, que o Dr. Valdélio também é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, como eu, e muito obrigado pela participação e pelo convite aqui. As novas tecnologias têm impactado profundamente as relações de trabalho. Nós temos visto nas 2 últimas décadas, principalmente de 2010 em diante, uma mudança radical em alguns setores da economia com relação às relações de trabalho, né? Então, temos novas formas de trabalho, novos modos de trabalho, como acontece, por exemplo, na questão dos entregadores, né, dos motoboys, dos motoristas por aplicativo, do pessoal que trabalha intermediado por aplicativos digitais, que não são só motoristas nem os motoboys, mas nós temos também trabalho doméstico, né, diaristas, o pessoal de salão de beleza, também o pessoal da saúde, inclusive até advogados e várias outras categorias que hoje executam suas atividades com a intermediação da tecnologia. Temos também o impacto do teletrabalho, como todos sabem, houve um incremento muito forte nos últimos 10 anos e principalmente agora, depois da pandemia, essa questão do teletrabalho, que só é possível através das novas tecnologias, né? Da conexão, o trabalhador estando conectado em rede, estando conectado em sistema, em aplicativo, em programa de computador, em programa de inteligência artificial. Então ele não necessita, muitas vezes a empresa não necessita da presença física dele. Então isso é um grande impacto nas relações de trabalho. Mas o que a gente vê também, me estendendo um pouco, é que o que nos causa muita surpresa é que, mesmo com o avanço da tecnologia, nós temos tido alguns retrocessos em termos de direitos dos trabalhadores, em termos de ganhos dos trabalhadores, enfim. Inclusive, doutor, na questão da jornada de trabalho, já que as tecnologias permitiram a realização do trabalho de forma remota, porém isso não necessariamente implicou em menos trabalho, né? A tecnologia trouxe avanços para alguns, mas parece que para o trabalhador há uma certa exigência ou uma hiperconexão, ou um tempo maior dedicado ao trabalho mesmo fora dele fisicamente. Procede essa também a sua análise? Como é que o senhor vê isso? Com certeza. Todos nós sabemos que a questão da redução da jornada é uma luta histórica dos trabalhadores, uma luta, eu diria, até centenária, né, ou bicentenária, desde a época da Revolução Industrial, quando os trabalhadores trabalhavam 16, 18 horas por dia, e através das lutas, da organização coletiva, dos sindicatos, se foi lutando e batalhando até que se conseguir um limite razoável de jornada, que no caso hoje no Brasil, no nosso país, por determinação da Constituição Federal, são 44 horas semanais, né? Mas o que a gente vê, você tem toda a razão, professor Valdélio, o que a gente vê é que nem sempre há esse paradoxo, o avanço tecnológico, a melhora nos meios digamos assim, de produção do trabalho, mas
que não tem implicado redução de jornada, né? Muito pelo contrário, esse ainda é um dos pontos, digamos assim, das matérias, dos assuntos, dos temas que mais chegam para nós na Justiça do Trabalho. Os trabalhadores ainda lutando para ter reconhecido o pagamento de horas extras e etc. Coisa e tal. E mesmo em áreas onde a tecnologia tá avançada, né? O senhor diria que essa questão, então, por exemplo, lá no processo, já trazendo para o processo de trabalho, é uma das mudanças que se verifica a partir das novas tecnologias, por exemplo, as provas digitais, que outras mudanças têm sofrido o processo do trabalho, já especificamente falando de processo? A justiça tem se modernizado nas últimas décadas, né? Nós hoje o processo é todo digital, né? Nós não temos mais processo físico. Hoje, antigamente, até 20 anos atrás, um pouco menos, antes da implantação do PJE, ela é bem menos. PJE é de 2010 para cá, 2011, 2012, questão de 10, 12 anos para cá, acabou praticamente a questão do papel na Justiça do Trabalho, né? Tudo isso possibilitado por causa da tecnologia, claro. Então, hoje o advogado, ele entra com a ação, ele faz o protocolo de uma ação, de uma petição, de uma demanda do seu escritório, de casa, de onde ele estiver, até de outro estado. Então, o que a gente vê é que houve um avanço muito grande no processo por conta dos instrumentos de tecnologia. E isso também tem impacto nos meios de prova, né? Porque hoje é um dos temas em debate a questão das provas digitais, né? As provas, meios de prova extraídos do mundo digital, como mensagem de WhatsApp, como e-mails, né, como posts, prints dessas plataformas de comunicação na internet, como Instagram, etc, coisa e tal. E tudo isso vem para o processo, né? A questão da geolocalização, hoje através do nosso celular é possível saber onde nós estamos localizados. O trabalhador que trabalha externo, por exemplo, um vendedor externo, passa o dia atendendo em vários locais, em vários distritos ou em vários bairros da cidade. A empresa, por o sistema de geolocalização, hoje tem plenas condições de saber onde é que o trabalhador está e tudo tal. E esse tipo de prova, você tem razão, eles agora vêm para dentro dos processos, é uma outra realidade que provoca um desafio mesmo, até para nós que somos juízes, advogados, operadores do direito, e que é importante que os estudantes do curso de Direito se atenham a essa realidade, até porque já estão se formando dentro dessa perspectiva, né? Diferente talvez da gente que tem um pouco mais de tempo, que tivemos que aprender uma realidade que era de um jeito e agora se adaptar ao mundo da tecnologia. Era exatamente esse ponto que eu queria perguntar sobre os desafios hoje. Para a própria Justiça do Trabalho, o que ela vê, o principal desafio, também para os sindicatos, como é que eles têm encarado essas transformações, e os advogados, o que eles precisam também, né, estar antenados, porque essa relação, esse trabalho se dá com essa parceria, né, com a presença, com a atuação de cada um desses atores sociais importantes. Então, como é que você tem percebido isso? Eles estão preparados? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essas mudanças tecnológicas, a gente teve também uma mudança muito profunda na própria legislação, lá com a reforma trabalhista em 2017. Então, como é que isso impacta hoje? No caso, por exemplo, do Poder Judiciário, através das escolas, os tribunais, através das escolas judiciais, promovem continuamente treinamentos para os juízes, para os servidores, e nós na Justiça do Trabalho penso que estamos muito bem nesse ponto, né? Nós temos um corpo de magistrados muito antenados com o avanço das tecnologias, não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. E também o nosso corpo de servidores, que é praticamente treinado dentro dessa nova perspectiva. Penso eu, pelo que eu vejo, que a OAB no mesmo sentido. A gente vê a Ordem dos Advogados do Brasil nas suas variadas pontos, organizações, as subseções, sempre muito empenhadas na formação dos advogados, dos novos advogados, dando suporte aos advogados. Você vê que a OAB tem salas dentro dos fóruns, e aí é muito comum que às vezes o advogado ali que tem uma ou outra dificuldade com uma ferramenta tecnológica, então a OAB, eles realmente têm, a gente reconhece que tem esse importante trabalho de acompanhamento e de suporte para os advogados. Você colocou a questão dos sindicatos, e aí realmente é um ponto muito, muito delicado, ao meu ver, né? O nosso sistema, o nosso tipo de organização sindical, penso eu, que os sindicatos
precisam se aprimorar mais dentro dessa perspectiva das novas tecnologias, porque realmente as relações mudaram. Hoje, até o próprio conceito de categoria hoje está complicado, que quando você fala de uma categoria X, categoria dos trabalhadores de empresas calçadistas, a categoria dos taxistas, a categoria dos motoristas de caminhão, então você tinha e etc, do pessoal da área de saúde, enfim, o pessoal da área de AC e conservação, enfim, as suas mais variadas facetas. Mas o conceito de categoria coesa, do ponto de vista físico, por exemplo, você fazer uma assembleia com um sindicalista, isso antes era aquela coisa presencial, física. Hoje não, hoje você tem uma realidade diferente, que penso eu que os sindicatos precisam correr um pouquinho atrás para se modernizarem a partir dessas novas ferramentas tecnológicas, até mesmo com relação de marketing mesmo, propaganda, de expor o que fazem, entendeu? De se tornarem atraentes para os trabalhadores terem interesse de serem sindicalizados, já que isso não é obrigado, não é uma obrigação, né? Então penso eu, e eu faço essa crítica como professor também, penso eu que há necessidade de que os sindicatos, os dirigentes sindicais, as federações, etc., se atenham mais para essa mudança do mundo, das relações de trabalho com a tecnologia, para poder se adaptar a esse novo mundo que é irreversível, né? Não tem volta. Daqui para frente é só avanço, né? Então, para finalizarmos esse bate-papo, eu gostaria que o senhor dissesse qual é a mensagem que, falando já pela própria Justiça do Trabalho, né, como representante que o senhor é, que mensagem o senhor deixa para o trabalhador, para o empregador, né, para o próprio dirigente sindical em relação à Justiça do Trabalho? O que ele pode esperar, buscar, né, acreditar? Porque a gente vive numa crise de credibilidade de muitas instituições, né? O judiciário já foi durante algum tempo também alvo, mas a Justiça do Trabalho está pronta para receber, atender bem essas demandas. Há sempre aquele temor quando se fala de justiça, logo de duração longa do processo, né? Essa não é bem a realidade da Justiça do Trabalho, por ser especializada. Então, o que o senhor pode falar e deixar de mensagem final? Bom, em primeiro lugar, muito boa a sua colocação nesse nosso bate-papo aqui. Importante dizer que o direito do trabalho é um direito que é necessário, fundamental para regularizar, nivelar as relações de trabalho. O trabalho é o que dignifica a pessoa humana. Então, o que é que a Justiça do Trabalho faz? Ela instrumentaliza a legislação trabalhista. E aonde está a nossa legislação trabalhista? Ela está fundamentalmente na nossa Constituição Federal. Está lá, artigo 6º, artigo 7º da Constituição, principalmente. Né? Então, é o quê? Salário digno, salário mínimo digno. É inconcebível que hoje alguém trabalhe 44 horas semanais e ganhe menos do que o salário mínimo. Então, se o trabalhador se ele tem esse direito violado, ele realmente tem que procurar realmente a correção disso, né? Então, o que é que a nossa Constituição Federal diz? Que a jornada de trabalho é 44 horas semanais. Se o trabalhador trabalha 60, trabalha 80 e é permitido, se a legislação permite que realmente haja o cumprimento das horas extras, ele tem que receber a paga dele. Se isso não é feito, então, o que é que a Justiça do Trabalho, ela está lá e ela é procurada quando o trabalhador e eventualmente também o empregador sente que o seu direito foi violado. Então, é um instrumento democrático dentro de uma sociedade democrática como é a nossa, uma justiça especializada nessa área e que não faz justiça por si mesmo. O que a Justiça do Trabalho faz é cumprir a legislação trabalhista. Então, nós temos, por exemplo, normas de segurança e saúde do trabalho, que hoje é fundamental. Nós não podemos conceber, como no ano de 2022, no Brasil, tivemos mais de 650 mil acidentes de trabalho. Aqui no Ceará foram cerca de 12 mil acidentes de trabalho. Então, por que isso? Isso vem tudo para a Justiça do Trabalho. Quando o trabalhador ele se acidenta numa máquina, ele perde uma mão, ele perde um pé, ele fica doente por algum motivo relacionado ao trabalho, obviamente ele vai procurar os seus direitos.
E a Justiça do Trabalho não vai fazer justiça por si própria, ela vai na legislação. Então eu digo assim, doutor Valdélio, importantíssimo, e a gente vê hoje um grande movimento dos empregadores, em alguns setores a gente vê muita boa vontade por parte do empresariado, por parte do poder econômico, quem detém o poder econômico para empregar, de se adequar à legislação trabalhista, sabe? Do registro na carteira, de ter o cuidado de que na sua empresa a segurança seja uma coisa importante, porque é importante que quem esteja trabalhando ali, você tem uma fábrica com 50, 60, 80 trabalhadores, é importante que aquela empresa siga as regras de segurança, tenha os alvarás de funcionamento, siga as normas de regulamentares do Ministério do Trabalho com relação à segurança do trabalho, com relação à altura, com relação à temperatura. Para quê? Para que os seus trabalhadores trabalhem com produtividade, sem risco de adoecerem, sem risco de acidente. E por quê? Porque se isso acontecer e a empresa for negligente, ocupada nisso aí, o prejuízo é muito grande, porque as indenizações realmente elas são muito, muito altas, são fortes e devem ser mesmo, exatamente porque você está lidando com o corpo do trabalhador, com a saúde do trabalhador, né? Então, a prevenção, doutor Valdélio, é tudo que a Justiça do Trabalho quer, é a prevenção. A Justiça do Trabalho quer que realmente as coisas não cheguem mesmo lá, entendeu? E se houver a violação de direitos, é lá que o trabalhador deverá procurar para poder fazer a correção de rumos. E o polo inverso, né, doutor? Se nada disso for comprovado, quer dizer, se o empregador cumprir adequadamente todas as regras e ainda assim for objeto de reclamação, ele pode ter certeza e não aquele temor que se fazia. Exatamente. Ele vai, a ação é julgada improcedente. Exatamente. Então, e a gente vê isso direto quando os processos chegam no judiciário, você vê aquelas empresas que realmente são zelosas dos seus processos, que cumprem a legislação, que vêm com a documentação, né, que traz a comprovação de que não é negligente, que traz a comprovação. Nós temos muitos casos de demandas trabalhistas que são julgadas improcedentes, que às vezes o trabalhador vem querer isso, querer X, querer Y, querer Z, e acaba que não consegue provar aquilo que está dizendo, e a empresa que se sobrepõe consegue provar, porque se adequou. Olha, nós pagamos o salário mínimo, nós depositamos regularmente o FGTS, nós temos um técnico de segurança do trabalho, está aqui os laudos que a lei exige. Então, sim, isso é que é bacana, sabe? Entendeu? O cumprimento da legislação trabalhista. Aquilo que eu falei para você, a Justiça do Trabalho não faz além do que verificar se a legislação trabalhista, que não foi ela que inventou, a legislação trabalhista, ela é feita pelos legisladores, pelos deputados federais, pelos senadores, pelo Congresso Nacional. É de lá que vem as leis, de lá que vem as regras, de lá que vem as normas, né? Enfim, é isso. Ok. Muito obrigado pela participação. E em outro episódio falaremos sobre acidente de trabalho mais à frente. In audio.